Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 45. Louvado seja Deus pela prosperidade que Ele está trazendo para o Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. As famílias com a palavra de Deus escondida em cada coração, nos filhos, nos netos, nos pais. Isso é maravilhoso, porque quem esconde a palavra no coração não peca contra o Senhor, diz o salmista. Então, vamos aqui para o nosso comentário, para a nossa leitura, porque no comentário e na leitura estão as respostas do nosso questionário. Salmos 45 trata de um cântico de casamento, tal como o título indica. O Salmos 45 é um cântico de casamento. Este cântico é apropriado para um casamento régio e provavelmente tenha sido usado em muitas bodas reais através da história de Israel. Este salmo realmente glorificou um rei enquanto ele se preparava para o seu casamento. O escritor relatou o conselho que a noiva recebeu ao antecipar o casamento. Ele então previu que as pessoas honrariam o rei para sempre por causa dos descendentes nascidos dele. O salmista também parece ter falado profeticamente de Cristo. Efésios 5, 32 a 33, Hebreus 1, de 8 a 9. O Salmos 45 é outro exemplo de um salmo real que reflete a situação histórica do antigo Israel, mas que, em última análise, se aplica a Cristo, pois ele é aquele por meio de quem os aspectos primários se retrata idealista do governante davídico não são plenamente realizados. Nós vemos Shosh-Jasmin no título, significa lírios. Isso pode ter sido uma melodia de hino. O significado de Maskil ainda está claro, uma canção de amor. Ainda está claro, uma canção de amor. Provavelmente significa uma canção de casamento. O salmista afirmou estar cheio de alegria e inspiração ao compor esta canção. Ele disse o que fez de coração cheio. Além disso, para ele, o rei era o maior homem que ele conhecia. Uma evidência disso foi seu discurso gracioso, pelo qual Deus derramou sua bênção sobre o rei. O escritor convocou seu rei para defender a causa da verdade, humildade e retidão. Ele o encorajou a perseguir os inimigos da justiça e derrotá-los. Ele estava confiante de que, com as armas da justiça, o rei obteria muitas vitórias. Portanto, o escritor se dirige ao seu rei humano como Deus, Elohim. Ele não quis dizer que o rei era Deus, mas que ele estava no lugar de Deus e o representava. Compare Êxodo 21, 6, Êxodo 22, de 8 a 9, e os Salmos 82, versículo 1, onde os escritores bíblicos chamavam os juízes de Israel de deuses, porque eles representavam Deus. Esta é uma expressão extravagante de louvor ao rei. Deus abençoou este rei porque ele havia representado o Senhor fielmente, governando como o Senhor faz. Deus deu ao rei uma dupla unção. Afirmou o escritor que o fez rei e o abençoou com grande alegria como rei. O escritor da Epístola dos Hebreus usou esses versículos para apontar a superioridade do Filho de Deus sobre os anjos. Hebreus 1, 5 a 7. Ele também se
ele também os usou para argumentar a favor da exaltação e do governo justo de Jesus Cristo. Hebreus 1, 8-9. Ele viu a unção não tanto como um evento. Ele viu a unção não tanto como um evento. Mateus 3, 16-17. Como o estado permanente do rei. Isaías viu como, não tanto como evento, como o estado permanente do rei. Quem fala isso? Isaías 11, de 1-2. Assim, ele via esses versículos como proféticos do governo eterno do maior filho de Davi. Salmos 45, verso 6. Assim, o que o escritor dos Salmos disse sobre seu rei acontecerá quando Jesus Cristo retornar à terra e estabelecer o seu reino que durará para sempre. As vestes nupciais do rei eram perfumadas com especiarias aromáticas. Os perfumistas faziam mirra de uma goma que um certo tipo de árvore árabe secretava. Provérbios 7:17. Cantares de Salomão 1:13. Aloés aparentemente veio de uma madeira cheirosa. Números 24:6. Provérbios 7:17. Cantares de Salomão 4:14. Monarcas orientais antigos decoravam seus palácios com marfim e a quantidade que exibiam representavam sua riqueza e glória. Quanto mais tivesse marfim, representava a riqueza e a glória. 1 Reis 10:18, 1 Reis 22:39, Amós 3:15, 6, Amós 6:4, são referências que mostram o assunto, reforçando o assunto desse salmo que estamos estudando. As filhas dos reis representavam entre as mais prestigiosas assistentes em casamento. Os antigos consideravam o ouro de Ofir. Vamos repetir aqui. As filhas dos reis estavam entre as mais prestigiosas assistentes em casamentos. Os antigos consideravam o ouro de Ofir, provavelmente situado na Arábia, como o melhor. O ouro de Ofir era o melhor e provavelmente era situado na Arábia. 1 Reis 9:28, tudo que a Bíblia fala, ela está dizendo naquele capítulo ou em capítulos anteriores, mas tudo da Bíblia é explicado e confirmado. Então, 1 Reis 9 fala sobre isso, 9:28, 10, 1 Reis 10:1, 22, 48, 1 Reis 22:48, Jó 28:16, Isaías 13:12, falam sobre isso. A imagem total desta cerimônia de casamento de extrema elegância e beleza, adequada para um rei tão bom. O salmista deu alguns bons conselhos à noiva. Ela seria sábia em fazer de seu marido seu principal objeto de afeição. Gênesis 2:24. Isso a tornaria ainda mais atraente para ele. Ela também deve honrá-lo, porque ele agora era a sua autoridade. Gênesis 2:18-22. Se ela seguisse esse conselho, ela desfrutaria do amor e do respeito de outras pessoas poderosas. Tiro era um porto marítimo fenício. Os fenícios eram viajantes e comerciantes do mundo. Um presente da filha do rei de Tiro, ou possivelmente do povo de Tiro, seria, portanto, muito desejável. Outras pessoas poderosas também cortejariam o favor da noiva se ela glorificasse seu digno marido. A noiva era de um rei. Nesses versículos, o salmista
a imaginou entrando no palácio para se casar com seu marido. Assim, a memória dos ancestrais do rei empalideceria em comparação com a de seus descendentes. Então, os filhos do rei se tornariam príncipes famosos que ocupariam posições de autoridade em toda parte por causa do governo justo do rei. Ele também desfrutaria de uma reputação duradoura e da eterna gratidão dos seus súditos. Pode haver pouca dúvida de que este salmo estava na mente de João quando ele escreveu o Apocalipse. Pode haver pouca dúvida de que este salmo estava na mente de João quando ele escreveu o Apocalipse. Apocalipse 19, de 6 a 21. Então, a Bíblia toda se confirmando. E João já estava pensando nisso, nesse salmo. Toda a Bíblia, assim, os personagens bíblicos, ele não perdia de vista as Escrituras. Todos os 5 livros do Pentateuco é a palavra que eles, todos que estão aqui como personagens escolhidos por Deus, estiveram diariamente meditando. Pentateuco é o alicerce da Bíblia. E todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, como João aqui está sendo mencionado, também era leitor da Bíblia já escrita. A parte que já estava escrita também estava no coração deles. Não vai ser diferente conosco. Nós já temos a Bíblia inteira e toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse estará no nosso coração e será sempre que momento oportuno, terá sempre um momento oportuno que o Espírito Santo traz do arquivo que está, que é o nosso coração, a palavra certa para quem precisa. E não tem ninguém mais preciso do que aquele que ainda não aceitou Jesus. Por isso, quando você chegar numa fila de um supermercado que vê as pessoas falando contra o governo por causa do preço dos alimentos, dentro do seu coração está arquivada a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai trazer essa palavra. Ele vai mostrar para você que Jesus Cristo vai trazer para nós um novo céu e uma nova terra, e que tudo isso que nós estamos passando é por causa do homem que destruiu tudo, entregou tudo para Satanás. Então, nós só temos que orar pelas autoridades, não se queixar de nada, e receber a Jesus Cristo, para que naquele grande dia que ele venha buscar a sua igreja, como está escrito em Atos 1, versículo 11, nós estejamos indo com ele, e nós teremos um novo céu e uma nova terra. Isso é que interessa. Louvado seja Deus. Então, enquanto ele esperava o casamento, quem esperava? O noivo, né? Esperava o casamento de Cristo, o cordeiro, a noiva, né? No céu, ele lembrou como a noiva se vestiu de justiça em preparação para ele. Apocalipse 19, de 6 a 8. Então, João descreveu o noivo real saindo para a batalha em justiça. O Salmo 45, então, é um tipológico do maior rei davídico, Cristo Jesus. Nós que somos crentes devemos nos regozijar em nosso glorioso Rei, que um dia experimentará plena união com a sua noiva, a Igreja. Efésios 5, de 23 a 32. Este é digno de nosso louvor, porque completamente verdadeiro, humilde e justo. Devemos também nos submeter à sua autoridade em vista de quem ele é. Podemos aguardar com grande expectativa a nossa união com ele e nosso glorioso futuro com ele. A partir de então, seu reino durará para sempre e todos honrarão seu nome por toda a eternidade. Então, se queremos glorificar o Senhor, fazer o que ele manda, se nós consideramos que ele é rei, nós sabemos que ele diz que toda autoridade na terra, sendo bom ou má, é para ser obedecida. Então, onde foi que Deus lhe chamou? Onde foi que ele lhe mostrou que você era um escolhido? Qual foi o ministério? Essa pessoa desse ministério que
foi usada por Deus para tirar você das trevas, então é com essa pessoa que você fica, vai congregar com essa pessoa nesse ministério e você vai fazer o mesmo que essa pessoa fez com você. Vai estar ganhando vidas, consolidando vidas, discipulando vidas para fazer o reino de Deus crescer, assim como essa pessoa que lhe evangelizou fez o reino de Deus crescer, porque foi acrescentado você ao reino de Deus através dela. Então, nosso foco é esse. Qual é a sua colega de trabalho que você vai evangelizar hoje, ao sair desse discipulado? Ou qual é a sua colega de faculdade? Ou qual é a vizinha? Ou qual é a pessoa que Deus indicou para você fazer isso? Não perca tempo. O tempo não lhe pertence. O tempo é de Deus. Então, todos os dias, uma alma para o Senhor Jesus. Oração, jejum e evangelismo. É tudo que temos que fazer, porque Jesus deixou escrito em Mateus 28:19: Ide e fazei discípulos. Então, estamos realmente no caminho certo? Enchendo a nossa palavra, armazenando a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E não pecando contra o Senhor, estamos capacitados para tirar as almas da mão de Satanás. Porque não tem quem vença um pecador que não tem pecado sem confessar. Porque Deus é com ele. Se você não tem pecado escondido, acumulado, você confessou seus pecados, as demais coisas você vai encontrar na boca que o Espírito Santo coloca. Não fique pensando, e se eu não souber falar? Não, só basta você não querer pecar. Esconder a palavra no coração e não pecar. Por isso mesmo que nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para você guardar no coração e não pecar. É tudo que você precisa. Se você não está em pecado, o Espírito Santo põe as palavras na sua boca para que você ganhe a sua parenta que está lá indo para o inferno, ganhe a sua vizinha que está indo lá para o inferno, ganhe a sua colega de trabalho que está indo para o inferno, ganhe a sua colega de faculdade que está indo para o inferno. Você está preparada, se tem a palavra armazenada no coração e não tem pecado se confessar, então mãos à obra, porque Jesus está voltando. E trará um novo céu e uma nova terra. Esse aqui não tem mais jeito. Nós estamos apenas completando os dias. Não tem mais jeito para esse mundo. O homem detonou, mas Jesus tem um novo céu e nova terra para todos aqueles que confiam na sua palavra e estão vivendo o evangelho, fazendo o reino dele crescer. O amor de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.